amada igreja, com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem saúda aqui é a missionária Teresa de Angola. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Amém? Glória a Deus. Na página inicial da missionária Teresa, ela tem um link que te leva diretamente até o grupo de oração, na qual a missionária Teresa faz parte. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Venho aqui com uma boca de Deus para a tua vida. Amém? Aleluia. Venho aqui alertar a amada igreja. Né? Aleluia. Glória a Deus. Com a palavra do Senhor que se encontra em 1 de João, no seu capítulo 4, né? No seu verso 1 de João. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja, aleluia. 1 de João 4, o seu verso 1, vai dizer o seguinte: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito, seus Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Venho aqui com uma boca de Deus para a tua vida, amém? Aqui o apóstolo João, na carta de 1 de João 4, 1, no seu verso número 1, nos alerta que não devemos crer em todo o Espírito, em todos os Espíritos, mas devemos provar se os Espíritos são de Deus. Aqui o apóstolo João não fala somente de um Espírito, ele fala de Espíritos. Quantos Espíritos, né? Existe, glória a Deus, né? Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo não fala somente do Espírito Santo, mas fala do Espírito do homem, mas fala do Espírito Santo e fala do Espírito do erro. Amém? Glória a Deus. Quando se fala em não crer, não falo somente, o apóstolo não está falando não somente na vertente física. Amém? Em que alguém profetiza, alguém dá uma revelação, mas também nos prova na vertente espiritual, porque nós sabemos que Deus ele fala por meio de sonhos, de revelações, né? Deus ele revela aquilo que está escondido para seus servos, porque a Bíblia vai dizer, Amós 3, 7, que Deus não fará nada sem antes revelar seu segredo aos seus servos, aos seus profetas. Assim como também Deus está para se comunicar com a sua igreja, né? Ele fala conosco por meio de sonhos, por meio de revelações, para nos dar a conhecer, para nos fazer entender, né, a sua vontade, o que Deus quer na nossa vida, que nós venhamos fazer. Amém? Glória a Deus. Então, aqui nós não devemos crer em todo tipo de espírito, mas devemos ter que o discernimento de discernir o espírito que fala, né, no meio da igreja, o espírito que fala contigo. Porque se você não conseguir conhecer a voz de Deus, não conhecer, né, não diferenciar a tua voz da voz de Deus e da voz do inimigo, você será enganado. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que meu povo se perde, né? E Oséias 4:6, porque lhes faltou o conhecimento da verdade. Então nós estamos a viver em tempos em que Satanás, aleluia, está tirando muita gente da presença de Deus, em que Satanás está dando sonhos, revelações, arrebatamentos falsos, em que o povo de Deus deve ter discernimento, o povo de Deus ele deve vigiar mais, né? Por quê? Porque o inimigo está fazendo de tudo para destruir a igreja de Cristo. Então venho aqui com uma boca de Deus para a tua vida, amém? Para te alertar, né? Para não cair no engano do inimigo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Qual é a diferença que existe entre a voz do homem, a voz de Deus e a voz do inimigo? Amada igreja, quando Deus fala, né? Nós sabemos que Deus fala de várias maneiras. Por meio de visões, por meio de sonho, por meio de audição. Amém? Né? Deus fala por meio de sonho, por meio de audição e por meio de revelações, por meio da sua palavra. Amém? Glória a Jesus. E vamos, né? Na base em que a pessoa ouviu uma voz. Estava em oração, estava dormindo, ouviu uma voz. Amém? Primeiro eu quero dizer para você que a voz de Deus, ela não dá medo. Ela é uma voz mansa, é uma voz suave, é uma voz que fala assim,
com muita mansidão, não faz barulho. Para você conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa estar conectado com o trono da graça. Você precisa ser homem espiritual, mulher espiritual. Você precisa silenciar a tua voz, nem tanto interior como exterior, para poder ouvir a voz de Deus. Se tu não silenciar a sua voz, estiver no meio de barulho, será difícil ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus não vem na confusão, mas a voz de Deus ela vem mansamente para falar. E como saber que Deus falou comigo? Deus, quando fala conosco, a gente não tem medo, você não sente medo, você não sente angústia, você sente uma paz muito grande, né? Uma paz, um alívio muito grande, você consegue entender que é Deus que falou contigo, né? Mas quando nós sabemos que o inimigo, né, quando ele fala, quando ele quer confundir o povo de Deus, nós sabemos que o inimigo, né, ele tenta imitar ao Espírito Santo para enganar o povo de Deus. E nós sabemos que o inimigo, né, muitas das vezes, ele quer apressar aquilo que Deus revelou para nós. E se a gente não tiver o cuidado, não tiver discernimento, acabamos por fazer tudo erradamente. Por quê? Porque o inimigo, ele também vigia, ele também, muitos dizem assim, não, é impossível, né? O inimigo dá sonhos falsos. Existem sonhos falsos que não vêm de Deus. Existem sonhos que vêm de Deus e existem sonhos que vêm da projeção da mente humana, né? Daquilo que o homem viveu durante o dia e quando vai na calada da noite vai deitar, né? Aí a sua mente começa a produzir, a sua mente começa a produzir todas as informações, né? Que ele então conseguiu captar durante o dia. Já quando Deus fala conosco, né, fala em sonhos proféticos, muitas vezes você consegue entender que Deus fala, um exemplo a mim, quando Deus ele revela para mim, não vem com aquele medo, não vem com aquele, mas vem com aquela tranquilidade, né? Pai, quando ele fala, né, ele não vem para nos dar, para nos meter medo, mas vem para nos ensinar, para nos exaltar, para nos orientar. Mas ele falar dele vem sempre com uma paz e você vai saber que é o pai quem falou contigo, é o papai quem falou contigo, né? E a tua voz, como diferenciar a tua voz, né? E da voz de Deus. Muitas das vezes nós queremos uma resposta da parte de Deus e nós queremos sempre, né, que Deus venha falar, Deus fala, Deus fala, Deus fala e Deus aí não fala. E muitas das vezes nós podemos projetar algo que nosso coração mesmo já tem ansiado. E nós podemos, né, projetar aquilo por meio dos sonhos, né, aquilo que o nosso coração tem ansiado, aquilo que o nosso coração tem desejado. Né? E muitas das vezes eu digo para a igreja amada do Senhor que aquilo que Deus revela, muitas das vezes o homem até nem sabe de nada, o homem nem pediu a Deus, o homem nem pediu a Deus, mas Deus ele acaba porque Deus acaba por assim revelar para os seus servos. Então devemos ter muito cuidado, porque nesses últimos tempos o inimigo ele está vindo disfarçadamente como um anjo de luz para enganar a muito. E é um ensino que eu tive, né? Eu tive essa experiência em que o Senhor me mostrou, né, me ensinava como é que esse espírito do erro tem trabalhado ultimamente na igreja do Senhor, para destruir a igreja de Cristo Jesus. Então devemos ter muito cuidado, porque o espírito do erro está a trabalhar profundamente para destruir a igreja de Jesus. Deus me mostrava um certo homem, uma certa mulher, em que orava, jejuava, buscava o Senhor. E só que esta certa pessoa, ele tinha um espírito do erro, só que ela não sabia que tinha um espírito do erro. Por quê? Porque por falta do dom de discernimento. E ela seguia motivações erradas e tudo quanto recebia sempre dizia Deus falou, Deus revelou, e nunca ficou assim nem para distinguir, para discernir, para saber aquilo que a informação que ele tem recebido, se vem da parte de Deus, se vem assim então do inimigo. Amém? Glória a Deus. Então, igreja amada do Senhor, olhei um pouco porque eu vi uma luz que acendeu fortemente, né? Não sei se a igreja viu na parede. Então, fiquei um pouco assustada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, quando mostrou para mim, dizia: esse espírito, ele profetiza, dá revelações, da profecia e ele faz tudo, ele imita o Espírito Santo. E como saber
né? Como saber que essa pessoa tem esse espírito, né? Como saber, como diferenciar? Esse espírito vem por meio de que se houver legalidade na tua vida. Porque tem pessoas que oram, que jejuam, que buscam a face do Senhor, mas não fecharam o quê? Não fecharam as brechas. Né? Tem brechas abertas, tem portas abertas. Então, por meio dessas brechas, esse espírito encontra caminho para agir, para trabalhar sem problema nenhum. E esse espírito não vai te tirar, não vai te fazer você largar a roupa e vestes comprida da sã doutrina, mas ele vai usar um engano. Né? Ele vai trabalhar enganosamente, né? Te fazer entender que você é mulher de Deus, que você é homem de Deus. Se tu não vigiar, não discernir, então vai acabar por perder quê? A salvação da vida eterna. Então você deve saber qual é a voz que fala contigo, qual é o espírito que fala contigo. É a tua voz e a voz de Deus ou a voz do inimigo. Porque por não saber ouvir a voz de Deus, muitos estão a seguir motivações erradas, né? O inimigo está trabalhando na vida de muita gente, destruindo o povo de Deus, porque lhes faltou o conhecimento da verdade. Então você que já sabe, a partir de hoje, começa a examinar a tua vida. Sempre que você vê uma voz, um sonho, pensa sempre em confirmação da parte do Senhor. Ainda que Deus não venha confirmar para você, mas que Deus venha confirmar por meio da sua palavra e por meio da boca de uma outra pessoa, né? Porque assim Deus é um Deus que fala uma, duas, três vezes, para então se dar a conhecer a seus servos o seu desígnio e a sua vontade. Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra venha edificar a vida do irmão. Amém? Deus abençoe, igreja.